Torcedor vascaíno, fala galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais uma notícia do Vasco para deixar você muito bem informado. E hoje nós vamos falar sobre sobre especulação, eu ia falar escalação, especulações que tá rolando aí, 4 nomes especulados no Vasco da Gama. E eu sei que vocês têm muita dúvida sobre isso e obviamente a gente vai esclarecer aqui a situação de cada um desses jogadores. Tem 2 jogadores do Mirassol, tem jogador aí do Bangu, tem jogador também da Portuguesa do Rio. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre a situação de cada jogador e vamos falar, obviamente, sobre o Clássico. Olha, já tem uma quantidade considerável de vendas de ingressos para o Clássico. E vamos falar sobre alguns ex-jogadores do Vasco aí que devem ser adversários do Vasco na Série B. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, estamos entrando no ar mais uma vez para trazer as informações do Vasco da Gama para vocês. Antes, mandar aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário, inclusive eu quero seu comentário aqui embaixo, o que você acha dessas especulações, quais jogadores você trariam para o Vasco, bota aqui embaixo que eu quero ver, viu? E agradecendo sempre, muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, está conhecendo o Comenta Léo agora, o YouTube te recomendou, o amigo enviou esse vídeo, você estava pesquisando e achou o nosso canal, seja muito bem-vindo. Aqui é o Comenta Léo Vascaíno, aqui a gente traz informações, a gente faz análise tática, análise de... sugerimos jogadores, porque eu também sou analista e scout, a gente traz essas informações para vocês, acompanham aí diversos jogos. Enfim, aqui é o lugar completo, o torcedor vascaíno tem um conteúdo diferenciado e obviamente será um prazer tê-lo com a gente. Olha, estamos chegando próximo aos 5 mil inscritos, dá essa moral pra gente, falta pouco mais de 120 inscritos e você pode dar essa moral. Olha, vamos falar de jogadores, daqui a pouco eu vou falar sobre a situação dos ingressos, vou falar de alguns jogadores, ex-jogadores do Vasco que devem ser adversários do Vasco na Série B, mas vamos falar sobre as especulações que vocês vieram aqui para saber e a gente vai adiantar logo esse assunto para vocês. 4 jogadores especulados aí nas últimas 24 horas dentro do Vasco da Gama e a gente vai trazer todo sobre envolvendo esses jogadores. Tem 2 que vocês pedem muito, mas daqui a pouco eu vou falar também sobre a situação deles. Olha, o Roberto Baggio, jogador do Bangu, teve ontem uma informação que o jogador teria sido indicado pelo Zé Ricardo. E qual é a situação? O jogador não foi aprovado, até porque não se passou pelos critérios que utiliza a questão da análise do Vasco. Era o interesse do técnico contar com o jogador, ele estava observando o jogador desde o início do Campeonato Carioca. O jogador teve uma queda muito acentuada nos últimos jogos. Então, Roberto Baggio, hoje, a informação que eu tenho é que é muito pouco provável que ele compareça, que ele esteja no Vasco da Gama. Provavelmente, aí o Vasco fez uma proposta pelo Denilson, jogador de meio de campo, só que o Denilson preferiu ir para o Cuiabá com uma proposta financeira melhor, para um time que ele poderia até ter mais vaga como titular, porque o Vasco tem muitos volantes, mas por enquanto do Bangu, o Vasco só procurou o Denilson e o Lucas Oliveira, que é o jogador que acertou com o Vasco da Gama. Sobre Sanches, lateral Sanches, informações da Portuguesa é que só foram, por enquanto, especulações. O Vasco tinha um jogador no seu radar sim há muito tempo, um jogador como o Watson, também o lateral direito, porém o Vasco não formalizou, nem fez nenhuma questão de proposta financeira ao jogador Sanches. Então, nesse momento é só uma especulação a situação do Sanches, apesar de que eu gostaria muito de ter o Sanches, né? A gente vai saber, vocês sabem que eu faço análise aqui, a galera que assiste meus vídeos de análise e sugestão, viu que eu trouxe aí, é um dos jogadores com melhores índices, tanto defensivos quanto ofensivamente, né? Hoje ele joga aí pela Copa do Brasil, pela Portuguesa, foi o autor do gol que classificou a Portuguesa para a Copa do Brasil, tirando o CRB. É um jogador que eu gostaria, mas o Vasco, pelo que está vendo aí, não vai trazer o jogador. Informações da galera lá da Portuguesa que não há nenhuma negociação. Outros 3 jogadores, na verdade, né, do Mirassol. Fabrício Daniel, meu amigo aí de Detetives Vascaíno, Marcos Jacobs faz um trabalho muito bom, já trouxe a informação que o Vasco procurou o jogador, mas os moldes da negociação não foram aceitos. E isso é a mesma coisa para esses 2 outros que a gente vai trazer aqui. Rodrigo Ferreira, que é um jogador muito pedido, segundo informações do GE, também foi procurado pelo Vasco, mas os moldes da negociação não agradaram o Vasco. O jogador também tem proposta do Corinthians. E Thalisson Kelvin, um dos melhores zagueiros do Campeonato Paulista desse ano, um jogador que já passou por Coritiba, passou pelo Vitória ano passado, tem um currículo vasto, apesar da idade, não ser um cara tão velho,
mas também foi um jogador sondado pelo Vasco da Gama. O que acontece nessa situação do Mirassol, minha gente, é que é o seguinte: o Mirassol é o time do momento, é a sensação. E os valores estão lá em cima. Jogadores de valor, vamos dizer assim, jogador com valor de ser jogador de uma Série A. E isso tem dificultado muito as negociações. E isso, pelo que eu converso muito, né? Eu procuro muita informação com outras pessoas de outro time. Os valores são valores muito altos. Eu também já procurei a própria situação no Mirassol. São valores hoje que, para a realidade de clubes, principalmente da Série B, é um valor muito alto. Até clubes da Série A estão aí recuando com essa situação. Então, isso está prejudicando a negociação de alguns jogadores do Mirassol, mas o Vasco tentou aí a situação com eles. Então, essa aí é mais ou menos o panorama, porque eu sei que vocês vão perguntar, vocês perguntam no comentário quando eu coloco o vídeo: ei, fulano de tal, Léo, vem, fulano de tal, Léo, vem. Eu sei que isso é inevitável. Também estou vendo alguns campeonatos, assistindo alguns campeonatos, todos os campeonatos que eu tento assistir aqui para trazer, já tenho algumas boas observações. E você que quiser saber algumas das minhas observações, vai lá no meu Twitter, comenta Léo, que eu trago lá muitas informações de jogadores, sugestões também, porque aqui tá complicado, né? A galera não entende, né? Acha que o cara que a gente tá fazendo um trabalho ao Léo, né? Acha que eu tô colocando jogador aqui porque eu achei bonito e tô jogando jogar. Enfim, lá a gente tem um entendimento melhor sobre a situação de tática, então você vai lá e a gente tem muitas sugestões de jogadores. E olha, falando sobre ingressos para o Clássico, 20 mil ingressos já foram vendidos. 20 mil ingressos para o Clássico no Maracanã já são vendidos. Lembrando que a campanha hashtag Bora pro Maraca tá quente. Eu ontem falei sobre isso, teve gente que veio xingar e tal e tal. Cara, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia falar para alguém para um jogo do time do Vasco e a galera ia xingar porque eu pedi pra galera ir pro jogo do Vasco. É complicado, tá complicada a situação, viu? Tá cada vez mais complicado. Eu já falei, eu não tô aqui, eu torço pelo Vasco da Gama há muito tempo, independente de quem estiver lá na frente. Torci pelo Vasco Eurico, torci pelo Vasco com Cabelo. Por que eu não vou torcer pelo Vasco hoje? Tá complicado, né? Cada vez mais, né? Mas enfim, 20 mil ingressos vendidos e a campanha Bora pro Maraca continua de pé. E olha, o Guarani tá brincando com fogo, né? O Guarani tá brincando com fogo. Acertou a contratação agora do jogador Leandro Castan. Lembrando que o Guarani já tem ex-Vasco Giovanni Augusto, tentou a contratação do Marquinhos Gabriel, tem o Hernando que falhou logo lá nos 3 primeiros jogos, já saiu, não é mais titular, e tá também buscando o Valber. Olha, torcedor vascaíno que tiver algum recado para deixar para o torcedor bugrino, as coisas não são muito boas não, viu? São jogadores que passou raiva aqui com a gente, mas tomara que sigam aí o seu caminho e consigam fazer um bom campeonato da Série B, né? Exceto quando enfrentarem o Vasco. Isso aí é imposto, é uma questão de os caras quando jogam contra o Vasco, os caras, sabe, sobressaem, mas enfim, Leandro Castan aí deve ser o novo reforço do Guarani. Então é isso, agradecer mais uma vez a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, viu, por toda a moral, por toda a qualidade da audiência que eu tenho. Estaremos aqui mais tarde falando mais de Vasco, amanhã tem pós e pré-jogo, enfim, estaremos juntos com vocês. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo, valeu!